eu te pergunto, o que você tem achado do que você tem descoberto? Os montes de influência da sociedade. Como Satanás, para os seus fins malignos, desde o começo do mundo, o que eu quero que você guarde no seu coração e comece a considerar. Existe uma influência maligna por detrás de pessoas e de autoridades. Essa influência é espiritual. Não é de maneira física que eu vou contra esta influência. Lembremos do que Deus disse a Josué. Não foi na força que vocês venceram a vitória. Eu dei a vitória a vocês. E nós vamos ter que nos lembrar disso. Mas como é que você se sente ao ver esses dois montes, o monte da religião e da educação, e ver como o sistema secular e as influências, por isso que chama montes de influência, eles literalmente influenciam ao ponto de tentar governar você. É tempo de nós questionarmos, sim, internamente. E quando você não permitir mais que a influência entre em você, você não precisa lutar contra, abrir a boca, a não ser que você seja chamado para fazer isso, para lutar contra determinado monte de influência. Eu tenho certeza que até o final dessas aulas você vai saber para qual monte você foi criado para atuar e agir nele. E ainda você será bem-sucedido, sim, nele. Mas qual é a minha advertência, o que Paulo falou para você? Cuidado, não deixe isso entrar no seu coração, os valores de cada monte entrar no seu coração. E faça questões para você mesma. Se pergunte o porquê eu tenho escolhido isso, o porquê eu trabalho nisso, como eu vim parar aqui. É bom nós repensarmos. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou fazendo aqui. Eu fui chamada para o monte da religião? Sim. Eu fui chamada para o monte da educação? Sim. E eu estou aqui simultaneamente operando nesses dois montes de influência, enquanto eu sou ajudada a preparar esse material para vocês. Quem está atrás dessa câmera foi chamado para o monte da mídia. E está em operação também. E nós com um único fim em comum: propagar o reino de Basileia, o reino dos céus, o reino de Deus e do seu Cristo, ensinar os valores do reino e trazer um despertar da alienação hipnótica que as pessoas se encontram. Não menos importante, tão importante e tão influenciador quanto os dois outros montes que nós vimos, é o monte da família. A primeira organização, quando você vai ver Deus organizando o mundo e falando para o homem governar o mundo em Gênesis, a primeira organização social projetada por Deus, a família. Vamos ler novamente. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos continuar. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito tinha ficado bom. Passaram-se tarde e amanhã. Este foi o sexto dia.
Deus deu a terra ao homem para o homem governar, instituiu ali a família. Homem e mulher os criou, disse: multipliquem-se, sejam fecundos, sejam férteis, ou seja, nascerão filhos de vocês. Encham a terra de filhos. A família ela é conhecida como a base social de todas as sociedades. É de onde provém todos os povos. As famílias também é a base social do corpo de Cristo, a igreja. Se o monte da família é maculado, toda a sociedade adoece. Se o monte da família é maculado, é manchado, é ferido, é surrado, toda a sociedade adoece. Porque é nesse monte que está a base para qualquer sociedade. Qualquer vida em sociedade é um conjunto é uma família e a sua posteridade que foi saindo dali. Como é que Satanás atua dentro da família? Vamos lembrar, Satanás era a criação de Deus. Quando Deus encontra abominação no coração dele, Satanás é rejeitado, diga aí, rejeitado. Ele é rejeitado e ele é expulso do céu, mandado embora. Então ele carrega em si agora este outro desenvolvimento maligno. Ele carrega no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo, como lemos várias vezes ali em Ezequiel, agora ele carrega a rejeição. Ele foi rejeitado, separado do seu Criador, porque ele não se sujeitava ao seu Criador. A rejeição, ela caminha junto com dois outros sentimentos e comportamentos humanos. A indiferença, que é o modo protetivo. A indiferença é a proteção daquele que foi rejeitado. Eu nunca vou manifestar sentimento por ninguém. Eu nunca vou amar ninguém. Porque qualquer pessoa que eu amar pode me lançar fora. O rejeitado também carrega em si outra semente, a orfandade. Satanás, ao ser desligado do seu Criador, ele se desliga da conexão, da harmonia coletiva que há até hoje entre os anjos, Jesus e Deus. Aí nós vemos essa implantação no homem. Quando Satanás plantou a semente de pecado e de dúvida no homem, o que aconteceu com o homem? O homem foi expulso do jardim. Porque aquele a quem ele serviu tinha já sido expulso de algum lugar. E o homem passou na desconexão com Deus a carregar uma semente de orfandade nele. E os filhos do homem começaram a nascer e a se comportar mutuamente com a ausência de amor, ausência de aceitação, de consideração ao seu semelhante. Uma frase que eu uso e ela é meio que protetiva para o meu emocional é: pessoas rejeitadas rejeitam. Pessoas órfãs, elas se movem dentro de um estilo de vida de sobrevivência. O pecado de Adão é manifesto na família. Quantos pais, as pessoas que manifestam os frutos e, na verdade, as deficiências, as delinquências, toda a mácula psicológica que acontece, a deturpação de imagem e de identidade na pessoa quando ela não foi amada desde a infância, cuidada. Lembra quando ali na introdução do desenvolvimento natural dos seres humanos a gente falou, uma família redonda deveria ser assim. Você deveria ter recebido palavras de afirmação,
se identificado no planeta, na sua localização, no seu endereço, ouvido palavras de afirmação que repõem você como indivíduo, que enaltecem as suas habilidades, recebendo estímulos. Agora, e se você nasce num lugar completamente hostil, você foi rejeitado, o que nós vemos? Nós vemos a rejeição no monte da família, o que vemos imperar? A rejeição desde o ventre. Nações inteiras sofrem maldição porque os jovens, as jovens são estimuladas em liberdade a praticarem o aborto. A vida é considerada nada, isso se chama indiferença, ausência de amor, o amor totalmente, o amor não está esfriado, ele está congelado. Você gera uma vida dentro de si que é um dom de Deus e rejeita a vida. Quantas crianças rejeitadas que a mãe não conseguiu completar o aborto e elas nascem com aquela rejeição emocional. A ciência já comprovou que a criança no útero, ela sente tudo que a mãe sente, ela também sente o sentimento da mãe por ela, amor, afeição ou rejeição, a tornando órfã. A própria natureza de pecado que o ser humano carrega, já deixa ele com essa sensação de órfão. Satanás trabalha na mente de crianças pequenininhas. Eu lembro que quando a minha sobrinha, ela ficou sabendo que, ela era bem pequenininha, quando ela ficou sabendo que ela ia ter uma irmãzinha, só dela ficar sabendo daquilo, ela disse para a mãe dela, ela era muito pequenininha, ela disse para a mãe dela, eu sou igual o patinho feio, eu sou igual a história do patinho feio, eu sou rejeitada, porque ela se sentiu rejeitada só de pensar na presença de uma irmã que ela teria que compartilhar. É a natureza narcisista de Satanás, na natureza de pecado, manchando a família, a organização da família. Quando eu era pequena, quando a minha mãe me dava uma bronca muito severa, eu me sentia rejeitada, porque na verdade a minha mãe estava rejeitando o que eu tinha feito e não a mim. E mesmo eu sendo a cara do meu pai, eu sou metade meu pai e metade minha mãe. Eu me sentia órfã, eu falava, eu fui adotada. E quantas vezes a rejeição não veio até mim e eu fugi de casa. Eu peguei uma mochilinha e eu fugia de casa, eu dava a volta no quarteirão, ficava 15 minutos sentada ali na frente de uma casa chorando e voltava. E eu não sei, eu acho que aquilo ali ainda era pior ainda em mim. Por quê? Porque quando eu voltava, ninguém tinha sentido a minha falta. Aí eu me sentia duplamente rejeitada pela bronca que eu levei e pela falta que ninguém sentiu de mim, porque estava cada pessoa fazendo as suas coisas e ninguém sabia. Minha mãe teve 4 filhos. E Satanás, ele vai pegar pesado neste monte chamado família. Na próxima aula, nós vamos falar sobre alguns complexos e coisas que nós vemos de maneira muito comum acontecerem nesta geração que nós estamos vivendo agora e nas famílias agora, mas elas vêm da raiz da rejeição e da orfandade que Satanás tenta implantar nas pessoas, transferindo a ausência de amor, que é o mal da nossa humanidade. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.